Senhor Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abunde em seus corações. Estamos mais uma vez aqui para o nosso trabalho de discipulado. É um trabalho que Deus colocou no meu coração, por isso estamos aí trabalhando para podermos ensinar a palavra de Deus conforme ela deve ser ensinada. Nós aqui estamos trabalhando com responsabilidade, somos idôneos naquilo que nós falamos, nós provamos, nós testificamos, nós temos base, temos fundamentos, de tudo aquilo que nós ensinamos referente à palavra de Deus. Tá bom? Então hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar sobre o curso Em Missão com Deus. Curso belíssimo. A primeira lição, quem acompanhou aí, viu que foi magnífica, né? Eu estou muito feliz em ensinar novamente sobre esse curso. E hoje vamos falar sobre a segunda unidade número 2, que é Abraão na missão com Deus, uma bênção para todos os povos. Hoje vamos falar sobre este homem. Abraão, na verdade, é o símbolo, é a base, é o fundamento, tudo aquilo que nós, não vou dizer fundamento, mas é onde inicia, né, a fé, onde nós conhecemos o que é fé. Se nós formos observar os demais homens, eles também tiveram fé, né? No caso, Abel, ele era um homem de fé, mas foi morto assassinado pelo teu irmão Caim. Temos também Enoque, que andou com Deus, também tinha fé, então que ele foi trasladado, opa, a corda não saiu, né? Foi trasladado e foi para o céu, para o encontro do Senhor. Temos também, antes de Abraão, temos também Noé, que também é uma referência total de fé. Então, nós vimos aí, mas eles na verdade viveram momentos deles, no momento deles. Abel, ele fez a sua oferta, e Deus recebeu, morreu, então acabou a história de Abel. A mesma coisa Enoque. Enoque foi levado para o céu, foi trasladado para o céu, e também acabou a história de Enoque, a sequência, não estou falando. Também Noé, a mesma coisa. Mas no caso de Abraão, ele foi um caso mais especial porque ele não teve um chamamento, né? Porque os demais chamamentos era chamamento para a salvação. Agora, Abraão, ele teve um chamamento para um ministério. Agora Deus, intermédio de Abraão, vai criar, né, um grande povo, quer dizer. Então, intermédio de Abraão, é onde nós vimos vindo Israel, hoje a nação de Israel. Inclusive também temos aí a nação dos ismaelitas, que são os árabes. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse homem, vamos falar um pouquinho sobre ele. Hoje nós vamos falar sobre Abraão e assim sucessivamente vamos falar sobre outros, né? São 7 homens que nós mencionamos semana passada. Nós mencionamos, o tema foi a apresentação dos 7 mentores. Hoje vamos falar de um deles, que é Abraão. Vamos lá? Você consegue lembrar de uma época em que soube que estava tomando uma decisão que afetaria toda a sua vida? São coisas que acontecem conosco, já aconteceu comigo várias vezes, né? Eu também estou aí, eu creio que em breve teremos que tomar decisões na nossa vida, mas acho que todos aqueles que têm um encontro pessoal com Deus, ele entra dentro dessa esfera da decisão, de você decidir o que você tem que fazer, e que esse algo que você vai decidir, ele vai mudar completamente a sua vida e vai afetar toda ela do modo geral. Então nós tivemos essa situação no caso de Abraão, que a decisão dele afetou todos os povos de todas as nações. Tem uma passagem bíblica que nos diz aqui, eu queria que
e mencionar para vocês, que fala: não vos lembrarei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, e agora está saindo à luz. Porventura, não a percebeis? Aqui é uma passagem lá de Isaías, 43, versículo 18 e 19, que nos fala justamente Deus falando com Israel, referente para que ele não vai lembrar do passado. O que Israel fez no passado? Dá-nos a entender que o que Deus ele quer de nós é justamente isso. Ele quer que a gente avançamos. Porque tem muitas pessoas que ficam voltados e focados sempre no passado. E Deus não quer isso. Ele quer que nós avançamos para o futuro. Tá ok? Vamos continuar então o nosso estudo? Bom, aqui no nosso estudo, nós vamos aqui mencionar mais uma vez aquele diagrama que nós mencionamos e lá no primeiro período, no primeiro curso, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. E aqui nós temos três realidades, três caminhos, três guias, três caminhos para podermos seguir até chegarmos à estatura do varão perfeito, como diz assim o apóstolo Paulo lá em Efésios. Vamos lá. Aqui nós temos aí, vocês vão ver na tela aí o diagrama, Temos aqui primeiramente a atuação de Deus, onde ele se envolve ou melhor, ele nos envolve, na verdade. Depois dessa atuação de Deus na nossa vida, vai surgir o relacionamento. Deus vai começar agora a buscar um relacionamento conosco, ou nós vamos buscar um relacionamento com Deus. Depois Deus nos convida a participar da sua obra. Depois ele fala com a gente. Depois dele falar, vai haver uma crise na fé. Essa crise na fé vai nos levar a um ajustes. E esses ajustes vão nos levar à obediência e uma experiência com Deus. Então, temos aqui o diagrama nos dando esse caminho, como você vai chegar lá. Vamos lá. As 7 realidades do diagrama do Conhecendo Deus, que será o resumo do seu trabalho de agora, que é o resumo do nosso trabalho aqui, nos mostra como Deus nos leva à obediência. Uma vez que Deus obtém sua constante obediência, você está pronto para participar no avanço do propósito do reino. É só para você entender, esse diagrama é uma forma de Deus nos levar a obedecer a Ele. Quando Ele percebe, quando nós chegamos ao padrão, ao ponto de obediência a Deus, aí sim, aí Ele vai nos avançar dentro do seu propósito. Eu só quero lembrar que todos nós temos um propósito aqui nesta terra, referente ao reino de Deus. Mas, para que esse propósito venha a ser efetivado na tua vida, você precisa chegar a esse padrão que é a qual nós vimos lá no diagrama. Então vamos lá. Deus está agindo ao seu redor. Você experimenta a glória de Deus quando lhe manifesta a sua presença. Quando ele se manifesta a sua presença. Não sabemos como Deus apareceu pessoalmente a Abraão, mas desde o início vemos que Deus revelaria a sua glória por meio de suas promessas. A gente não tem ideia como é que foi essa revelação, como é que Deus chegou para Abraão, Não sabemos, a Bíblia não nos dá esse respaldo. Mas o que importa é que ele falou com Deus, que Deus teve um encontro com ele. E então Deus começou a agir na vida dele. Na verdade, diz assim, ao observar esse beduíno errante, você pode pensar que nunca seria como Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. Não obstante, Abraão começou como uma pessoa atormentada pelo medo constante, oposto à fé. É engraçado que
Quando a gente fala de Abraão, nós nunca imaginamos que Abraão pudesse ter qualquer tipo de medo. Mas o início, se nós formos observar o texto lá, Abraão começou com medo. Ele teve medo, ele teve temores, como todos nós temos. É para poder mostrar para mim e mostrar para você, querido, que não tem essa ideia de, porque Abraão é Abraão nada. Abraão se tornou Abraão que nós conhecemos hoje, porque ele caminhou dentro daquele diagrama. Às vezes, o que acontece com muitos hoje no nosso meio é que não querem caminhar com Deus. Não querem caminhar. Eles querem até mesmo se antecipar ou querem procurar atalho, que na verdade não existe atalho. Se nós formos olhar cuidadosamente cada homem na Bíblia, nenhum deles que, digamos, que foram grandes, como Moisés, Abraão aqui no caso, Davi e outros mais, como Paulo, Pedro e outros mais lá, todos passaram por esse diagrama. Nós vamos observar aqui que nós vamos falar um pouquinho, vamos falar sobre Pedro, vamos falar sobre Paulo. Você vai observar que todos eles passaram por isso. E eles não foram homens, grandes homens, porque eles caíram do céu e começaram a pregar, como eu vejo hoje. Infelizmente acontece isso hoje. As pessoas vêm lá do mundo, são até atores, são cantores e etc. E como fosse um paraquedas descem e começa a pregar e cantar na igreja. Aí vemos depois as consequências que nós vemos por aí. Bom, Abraão tinha medo de muitas coisas. Deus tinha um trabalho grande para transformar Abraão em um modelo de fé. Não foi fácil. Eu creio que Deus trabalhou muito na vida daquele homem, como trabalha na minha vida e na tua vida, né? Para nós chegarmos a esse patamar, a esse nível, né, de podermos termos fé, né? Então precisamos disso, porque aonde Abraão nasceu? Abraão era de Ur dos Caldeus, uma terra completamente idólatra. Hoje podemos chamar que é onde está localizada Ur dos Caldeus. Muitos dizem aí, que ela está localizada ali na Arábia, na Arábia, no Iraque. Eu falei Arábia porque por causa do Ismael lá, lembrando dele. No Iraque, o atual Iraque hoje, né? Nosso irmão Aguinaldo aí, que é bom em geografia bíblica, e puder me ouvir, puder me ajudar aí, para poder, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, você me ajuda aí, Aguinaldo. E mais tarde ele vai para Arã. Então, o chamado verdadeiro de Deus começou aonde? Não começou em Ur dos Caldeus, justamente numa terra onde é uma terra idólatra, onde todos estão envolvidos, né, a nação toda envolvida, o local todo envolvido com a idolatria, e justamente nesse lugar que Deus chama Abraão. Não sabemos a causa ou porquê, talvez, não lembro, e Abraão, juntamente com o teu pai Terá, sai da terra dos caldeus, juntamente com seu sobrinho Ló, e vai para Arã. E quando chega em Arã, né, vimos que as coisas não começou lá em Ur dos Caldeus. E quando chega em Arã, provavelmente seu pai já é falecido, e aí Deus ele fala com Abraão novamente. Aí o que ele faz? Ele comete o mesmo erro. O erro já começou lá em Ur dos Caldeus, que foi sai com seu pai e com seu sobrinho. Agora ele sai com seu sobrinho. No meio do caminho, nós já conhecemos a história, que ele teve que se apartar do seu sobrinho. Bom, um homem cheio de fé acharia que deixar para trás o seu país, o seu povo, a casa do seu pai seria um ajuste difícil. Mas aos 75 anos, Abraão deixou tudo e todos e seguiu a Deus, sem saber qual seria o seu destino. Então, a gente vê aí que geralmente a gente não sabe o que Deus quer com a gente.
E também não deveríamos nos importar com isso, e nem nos preocupar com isso. O importante de todas as formas é o quê? A gente seguir o diagrama de Deus, nos relacionando, aceitando o convite para nós participarmos da sua obra, ouvirmos ele falar, e depois de ouvir, aí sim, a gente vai tomar a decisão. Eu creio que antes de você ouvir Deus falar, tem muitas coisas que Deus quer fazer, que no caso aqui Abraão, aconteceu com Abraão. Ele teve que fazer muitas coisas aqui, participar de muitas coisas com Deus para poder se envolver com ele. Vamos lá? Então, em primeiro lugar, Deus está agindo ao seu redor. Então vamos procurar de olhar, saber o que Deus está falando, como é que Deus está trabalhando ao nosso redor. Segundo lugar, no nosso diagrama, Deus busca um relacionamento contínuo de amor com você que seja real e pessoal. Quando Deus encontrou Abraão, para nossa surpresa, ele respondeu com fé. É o que às vezes não acontece com a gente, ou com alguns de nós. Nós não respondemos como deveríamos responder a Deus, quando Ele busca um relacionamento conosco, mas de uma forma real e pessoal. Então vemos aqui que Deus escolheu Abraão dentro de uma cultura pagã e o chama ali face a face para andar com ele. Quando Deus fizer uma promessa, meu querido, creia numa coisa. Como fez Abraão, declare a fé. E saiba que quando Deus ele faz uma promessa, pode ter certeza que muitas coisas vão vir, desafios vão vir e você vai ter que passar e você vai ser testado nesses desafios. Né? Isso acontece conosco. Estou falando aqui uma coisa que eu já vivi e continuo vivendo até hoje. Né? Você provavelmente tenha colocado entre parênteses as frases que indicam que Abraão edificou altares ao Senhor como exemplo de sua adoração. De igual modo, Deus encontra você todos os dias no seu caminho para redimir o mundo e o convida a juntar-se a Ele. Em um encontro transformado da vida chamado salvação. Deus buscou e conquistou seu coração. Agora você faz parte do seu povo. Ele deseja envolvê-lo em sua missão para o mundo. Ele fala principalmente com você quando você o adora profundamente, como fez Abraão. Abraão edificou altares. E esse modelo, essa forma, é para indicar que ele estava adorando a Deus. Então a gente precisa adorar o Senhor constantemente. Não é somente na igreja, nas nossas reuniões chamadas cultos. Não, é continuamente. Devemos cultuar ao Senhor, adorar a Ele. Porque é uma forma que Ele vai falar com a gente. E nesse falar, Ele vai buscando nos relacionar, um relacionamento conosco. Isso é muito bom. Vamos continuar? Terceiro, Deus convida você a envolver-se com Ele em sua obra. O convite de Deus para Abraão envolveu seus descendentes, que seriam os meios divinos para abençoar as nações. Entretanto, depois de chegar à terra prometida, Abraão saiu sem consultar a Deus. É o problema. O medo, né? Viu na história que uma delas, a fome, ela veio de uma só maneira ali sobre Abraão, que ele teve que sair, ir lá para o Egito, e quase ele complica a situação, porque quando o faraó viu Sara, e ela era muito bela, e por ela ser bela, ele com medo que o faraó pudesse fazer alguma coisa, se dissesse que era sua mulher, ele disse que era sua irmã. Não que ele não falou, ele falou uma meia verdade, mas na verdade ele não mentiu exatamente, mas Sara era sua esposa, e quase complicou a situação. Então houve fraquezas. Então é natural que isso também aconteça, né? E ele vai convidar a gente para poder se envolver com a sua obra. Ele sabe que
que quando ele faz esse convite, nunca vamos esquecer que isso vai envolver os que vão vir posteriormente a nós. Então temos que saber disso. A responsabilidade, meus amados, ela é muito grande mesmo. E nós vamos passar por esses períodos difíceis, aonde vai nos levar a desafios da fé, que podemos chamar assim, o desafio da fé. E Abraão passou por isso, mas ele, graças a Deus, ajudou ele, de modo geral, mesmo nos seus erros, ele prosseguiu o seu caminho. Número 4. Deus fala com você pelo Espírito Santo, por meio da Bíblia, da oração, das circunstâncias e da igreja, com o fim de revelar a si mesmo, seus propósitos e seus modos de agir. Queridos, na época, Abraão não tinha escritura. Não tinha. E ele ouviu Deus. Eu não sei se você vai conseguir me entender. Se não entender, peço o Espírito Santo para poder te ajudar então. Queridos, naquela época era mais complicado e Abraão ouviu. Hoje as coisas estão tão simples. Temos a Bíblia, temos a palavra de Deus bem clara, bem explicada. Temos aí algumas formas de nós podemos ter alguns subsídios, que são chamados livros, para poder nos ajudar a entender a Bíblia. Queridos irmãos, e a gente na verdade não ouve Deus falar. É claro, é que negócio também. Como é que o Espírito Santo, eu lembro que o Espírito Santo só vai falar conosco, Deus só vai falar conosco pelo Espírito Santo. Vamos dar listar aqui: Bíblia. Então, se você não lê Bíblia, complicou o negócio. Pela oração. Se você não lê Bíblia, se você não lê a Bíblia, é a Bíblia, na verdade, que vai nos estimular a oração. É uma sequência. Aí você não vai orar. Se você não vai orar, então dificilmente você vai também ver as circunstâncias. Você vai entender que as circunstâncias é uma forma de Deus falar conosco. Vai entender que tudo está de mal, que hoje eu nasci, hoje eu amanheci com o pé esquerdo, ainda fala isso ainda. Tudo dá errado, mas não sabe por quê, as circunstâncias estão querendo nos falar, não entende. E na igreja não vai na igreja, e quando vai na igreja também, está se lixando o que está sendo falado na frente. Aí, irmãos, não tem como haver revelação. Mas Abraão ouviu Deus falar. Ouviu Deus falar e de uma forma bem clara e específica para ele. Tanto que ele obedeceu e cumpriu aquilo que Deus falou com ele. Quinto, o convite de Deus, que Deus faz a você para trabalhar com Ele, sempre leva a uma crise na fé que requer fé e ação. Duas coisas. Quando Deus ele leva você e você ouve Deus, você entendeu a mensagem de Deus, então isso vai levar você a fé e a ação. Então, medos vão vir? Claro que vão vir. Medos, a fraqueza também humana, ela vai de alguma forma também sempre trabalhar em nós, mas a certeza que nós temos é quando nós agimos por fé. É por isso que a palavra fé. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, não andamos por vista, andamos por fé. É a fé, que ela que é a nossa forma de ver Deus, ver a vida. Porque se a gente for olhar hoje a vida como ela é apresentada a nós, com certeza a gente não vai viver. Então, mesmo que ela venha, então vai chegar o momento de você decidir. Essa decisão é baseada naquilo que você ouviu Deus falar. Deus falou com Abraão, Abraão agiu com fé e teve ação nas suas procedências. Vamos continuar. Número 6.
É preciso fazer ajustes maiores em sua vida para juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. À medida que se ajuntava a Deus em sua missão, Abraão teria que lutar contra muitos ajustes importantes. Como nós vamos lembrar aqui que ele veio de uma terra indólatra e ele agora vai ter que fazer ajustes. É assim também conosco. Nós vimos de tradições antigas, ensinadas por pais que ensinavam a gente sem fundamento, sem base, sem nada, por aquilo que apenas nós ouvimos, né? E aí você começa a olhar para a Bíblia, olhar para a Escritura e encontrar fundamentos da fé. Aí vai ter que fazer ajustes, porque alguns desses ajustes vai ter que quebrar paradigmas que nós vivemos anos e anos e anos. Então, isso não é fácil. Eu quero dizer para você que não é fácil, entendeu, queridos? Mas ele superou tudo isso, e mais tarde nós podemos ver que ele superou tanto o medo que ele conseguiu lutar contra reinos que pegaram o teu sobrinho Ló como refém. Então ele foi lá, não somente recuperou o seu sobrinho, a sua família, como também todos os bens, e venceu a batalha. Então essa foi uma das provas de fé. Vamos lá, número 7, para terminarmos aqui esse primeiro ponto. Você conhece o propósito de Deus à medida que lhe obedece, e Ele realiza sua obra por intermédio de você para a sua glória. Então, como é que nós vamos conhecer Deus? Como nós falamos? Pelo obedecer. Se você não obedece a Deus, queridos, se você não está obedecendo a Deus como deve obedecer, então é complicado. É impossível que você venha conhecer Deus se você não obedece a Ele. É na obediência. Faz isso, faz. Faz aquilo, faz. Né? Eu fosse contar aqui quantas vezes eu, de uma forma louca, fazia as coisas de Deus e era Deus falando, e eu fui conhecendo Deus, e as coisas maravilhosas, né? Abraão aos poucos aprendia quem era Deus. Sua fé crescia quando ele obedecia a Deus e ouvia intervindo em seu favor. Fico maravilhado quando ele leva alguém a crer nele, por meio do meu testemunho. Fico feliz. Você ser um alvo, você ser um canal para que muitas pessoas venham crer no Senhor, por causa do seu testemunho, por causa da sua vida. Isso é magnífico. Amém? Vamos lá. Aqui nós temos outro diagrama. Esse é o segundo diagrama. Nós vamos aqui mostrar para você aqui e vamos comentar aqui. Vamos lá. O primeiro caminho, a primeira realidade é escolhe, Deus escolhe, nos escolhe. Em segundo lugar, Deus nos chama. Depois ele faz um pacto. Número 4, ele prepara. Número 5, ele envia. Número 6, ele guia. E número 7, ele usa. Então aqui, vamos falar aqui estão os 7 marcos espirituais da ação de Deus nas nossas vidas. Temos que passar por isso, né? Temos a primeira realidade, o primeiro diagrama, as primeiras 7 realidades, que é o primeiro diagrama, e agora temos o segundo diagrama, também com 7 realidades para nós envolvermos dentro da glória de Deus. Vamos lá? Em primeiro lugar, Deus escolhe você para estar com Ele na missão de reconciliar um mundo perdido consigo, né? Deus te abençoa para você abençoar outras pessoas. O que você faz com a bênção que Deus te dá? Essa é a pergunta. O que você faz com as bênçãos? Você guarda em casa ou você vai abençoar outras pessoas também? Por exemplo, Deus me deu o dom de discipular.
Ele me abençoou com esses conhecimentos, me abençoou com esses materiais que eu tenho aqui, e eu estou passando para os irmãos, eu estou abençoando outros irmãos. E assim sucessivamente. Assim vai para frente, sem problema nenhum. Entendeu, querido? O propósito de Deus de escolher Abraão não era meramente para abençoar o patriarca, mas que esse trouxesse a glória a quem o havia escolhido, fazendo dele uma bênção para todas as nações. Isso quer dizer o seguinte: você foi escolhido para transmitir a glória de Deus, ou revelar a glória de Deus por todo o mundo. Estão me entendendo? Então você foi chamado, escolhido para isso. É uma dádiva, é uma bênção, é um privilégio, queridos, quando nós somos escolhidos para esse fim. Dá glória a Deus por isso, meu amado. Se você conhece Deus, percebe que Ele o escolheu para ser seu filho. E ele se importou com você o suficiente para encontrá-lo. Ele encontrou para mostrar-lhe o seu amor e o levou a uma crise na fé e que fez que cresce nele, que fizesse os ajustes para segui-lo e lhe obedecesse. Por que Deus fez isso? Porque Ele o vê como parte daquilo que fará durante sua geração. Queridos, essa é essa geração que Deus colocou em nossas mãos para nos ensinarmos. Amanhã eu fico preocupado, você quer, queridos, com essas inovações que estão fazendo dentro das igrejas hoje. Eu fico preocupado, sinceramente, como é que vai ser a geração futura. Como é que vai ser ela? Porque aprender coisas erradas vai continuar fazendo coisas erradas. Então é hora de os pastores se levantarem, os homens de Deus se levantarem, para poder aplicarem a palavra de Deus como deva ser aplicada. Entendeu? Vamos continuar aqui. Primeiro Deus escolhe, primeiro marco, né? O segundo marco, Deus chama você para si mesmo, para que esteja na missão com Ele. Deus chama você assim como chamou Abraão. Você pode dizer: não sou chamado para ser pregador. Quando Deus diz a você segui-lo, Ele não tem obrigação de revelar-lhe o seu destino imediatamente. Então, não fica preocupado com isso não. Deus não tem obrigação nenhuma conosco. É nós que temos obrigação com Ele. Ele já está fazendo o máximo, já está fazendo até demais para a gente, que é nos escolhendo e nos chamando para participar do teu reino. Então, vamos parar com essa ideia de achar que Deus é obrigado a nos mostrar. Não, queridos. Eu tenho consciência, como você também deva ter também, que nós estamos aqui hoje, né, dentro de um diagrama. Eu estou dentro de um diagrama. E vamos seguir ele até onde Deus quer que nós seguimos. O importante é estar com Deus. O restante é balela. Ok? Não se preocupe com isso não. Vamos aprender esse princípio. Uma coisa que eu já disse aqui em outras ocasiões e eu vou repetir novamente. Hebreus 11:6 é bem claro. Fala assim: sem fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Então não existe essa questão, ou você aceita o chamado de Deus, ou você anda, mas para onde? Não importa para onde, quem está guiando você é Deus, não é qualquer pessoa não, é Deus, Ele conhece o caminho. Nós já explicamos isso aqui no nosso curso já, nós estamos apenas repetindo coisas que nós já falamos, só estamos apenas recapitulando e mostrando para você isso. Então vamos nós acordarmos, vamos seguir com fé, porque eu tenho certeza, amados, que o melhor está por vir. Terceiro lugar, ou terceiro marco,
Deus chama você para si mesmo, a fim de iniciar um pacto de promessa e obediência com você. A natureza de Deus qual é? Amar, abençoar e redimir. Ele não apenas escolhe você, mas também faz um pacto com você, como fez também com Abraão. Deus fez um pacto com Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Eu não sei qual é a nação que Deus está querendo te dar. Eu não sei aonde Deus quer te levar. Mas eu tenho certeza absoluta que Ele está fazendo isso contigo, que está trabalhando em tua vida para este fim, para esse objetivo, para esse propósito. Isso eu te garanto. Eu asseguro mesmo. Né? Vamos lá? Agora vamos falar sobre o quarto marco. Deus prepara você para a missão dele. Deus levou 25 anos para moldar o caráter de Abraão, para que ele pudesse ser pai de que Isaac precisava. Tem pessoas precisando aí, amados, que você seja pai, para que você ganhe, discipule eles. Mas para isso acontecer, você precisa, né, mudar o seu caráter. Quando eu falo caráter, eu falo personalidade, paradigmas, tradições. Tudo isso tem que ser mudado dentro de você. Porque se não for mudado, praticamente vai ser impossível que assim seja. Porque outra coisa, né, que chama atenção, no caso aqui, não era somente Abraão, também tinha Sara também. Sara também tinha que ser moldada, tinha que aprender o caminho da submissão, porque ela estava seguindo um homem que a qual não sabia nem para onde ele ia. Imagine você, minha irmã, você seguir um homem que para onde você não sabe que ele vai. Tem que amar muito o camarada. E eu também tenho que deixar bem claro a sua postura como homem. Porque tem muito homem aí, meu amado, que é inconstante. A mulher não vai sair atrás dele nunca. Se eu chegar para minha esposa hoje, vamos sair para um lugar, ela vai atrás de mim. Porque nós temos mostrado postura sobre isso. E você também precisa mostrar postura. Você, meu irmão, precisa mostrar uma postura. Ser essa pessoa inconstante, essa pessoa variável que hoje está assim, amanhã está assado e nunca muda. Como é que a tua mulher vai te confiar em você, meu amado? Como é que a sua mulher vai seguir você? Por quê? Para morrer de fome lá? Não. Melhor ficar por aqui mesmo. Pelo menos aqui, ela está perto do parente dela, perto da mãe dela. Vamos lá. Misericórdia, né? Vamos lá? Número 5, o quinto marco. Deus envia você para onde ele poderá melhor trabalhar por seu intermédio para cumprir a missão dele. Finalmente chegou o dia de Isaac, em que Isaac, filho da promessa, nasceu. Abraão e Sara deviam ter se sentido em casa, sua caminhada de fé em Deus. Em Gênesis 17, Abraão obedeceu imediatamente a Deus quando ele ordenou o pacto da circuncisão. Em Gênesis 21, versículo 11 a 14, o angustiado patriarca submeteu-se a Deus ao mandar embora um outro filho, Ismael. Abraão deve ter pensado que as suas provações haviam terminado, mas a maior teste ainda estava para acontecer. E todos nós conhecemos, né? Deus estava preparando para enviar Abraão a uma viagem que lhe cortaria o coração. Foi uma das maiores provações que nós vimos na face da terra. E às vezes Deus nos leva sempre a isso, né? As maiores provações. E justamente são as maiores provações que nós crescemos, que nós viramos ou nos tornamos aquilo que Deus quer que sejamos. Vamos lá?
Sexto marco, Marco 6, ou sexto marco. Deus guia você na missão com ele. Enquanto preparava para sacrificar o filho, Abraão não poderia ter imaginado a missão e a glória que Deus receberia com isso. Desde o início, porém, Deus sabia que haveria de guiar Abraão infalivelmente para prefigurar o sacrifício do seu próprio filho unigênito anos mais tarde. A revelação veio exatamente daquele monte, Moriá, onde Cristo foi crucificado. Deus não apenas guiou Abraão ao monte certo, mas também proveu palavras proféticas para responder à pergunta do seu filho, e Deus interveio no momento crucial, e finalmente, sobre quem Abraão disse: o Senhor proverá. Palavras proféticas. Hoje mesmo, eu sei que o vídeo ele vai se estender há anos, então talvez alguns anos, quando alguém ver esse vídeo, talvez não vai pensar nisso. Mas eu vou dizer o testemunho que eu tive hoje. O meu neto estava meio doentio, e eu peguei ele no colo e profetizei na vida do meu filho, do meu neto. E a gente tem que fazer isso, liberar palavra profética. Quando minha filha era pequenininha, eu liberei a palavra profética para ela casar com uma pessoa legal. Ela casou com um rapaz legal, que é como filho para a gente lá. Então profetiza. Então existe palavra profética sobre o teu filho. Profetizar sobre a sua cidade, profetizar sobre a sua igreja, sobre o seu pastor, abençoar ele. Enfim, irmãos, nós precisamos fazer isso. Crescimento. Eu me lembro uma vez que eu estava indo, muitos anos atrás, eu estava indo para casa após o culto, e aí um jovem lá da igreja, ele estava com a sua namorada lá, e estava indo para trabalhar, ele trabalhava de meia-noite às 8, e eu passei por ele e saiu uma palavra espontânea na minha boca, sem eu perceber, e falei assim: olha, Deus te abençoe. E alguém que estava ao meu lado me perguntou: mas por que você falou isso? Assim, eu também não sei. No dia seguinte, quando ele vinha do trabalho para casa, o ônibus da empresa onde ele trabalhava capotou, e graças a Deus não somente ele, mas todos não sofreram danos físicos. Então, a palavra profética, essa palavra profética tem que fazer de qualquer jeito, Se Deus ainda não guiou por uma experiência desse tipo, no caso de Abraão, peça a Ele para fazê-lo. Você vai falar assim: pastor, misericórdia. Peça, meu irmão, tem que fazer. Quando os missionários sacrificam-se para seguir a Deus, eles raramente mencionam as privações que enfrentam. Na maioria das vezes eles dizem: isto é maravilhoso, estou fazendo o que Deus deseja de mim, estou gostando de viver aqui. Comparado com o que Jesus fez, isso não é sacrifício. Verdade. Deus chama você para apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racionais. Tais sacrifícios chegam como um aroma suave até Ele. Sacrificar-se a si mesmo diariamente, garante que você experimentará a glória de Deus por meio da sua orientação diária. Amém? Fica o lembrete aí. Sétimo marco. Deus usa você para glorificar o seu nome, à medida que cumpre sua missão por intermédio dele. Bom, eu só vou glorificar o nome de Deus na medida que eu cumprir o que Deus me coube a fazer. Então é assim que nós glorificamos a Deus. Assim glorificamos a Deus. O que aconteceu com Abraão foi justamente isso. Ele foi glorificando a Deus. Deus foi glorificado na medida que ele fazia e cumpria a sua missão.
Estudando a vida de Abraão, você percebe que tudo começa com Deus. Não se esqueça disso. E não com você, tá bom, meu querido? Às vezes você pode pensar que tem muita ideia melhor e querer barganhar com Deus. Bom, não existe negócios com Deus. Não adianta você falar, Senhor, se o Senhor me der assim, vou fazer assim, que tal fazer assim? Não dá para o Senhor mudar assim, não. Todos nós, de alguma forma, tentamos barganhar com Deus. Essa é a realidade. Todos nós. Eu já fiz muito isso, ainda, às vezes, quando eu faço algumas coisinhas ainda, e você, com certeza, também faz também. Então não adianta nós ficarmos aqui e achar, não, pastor, não faz barganha. Principalmente quando vai envolver a nossa família. É isso mesmo. Se você tem lutado com o chamado de Deus e sente que Ele ainda está chamando, obedeça. Deus ainda pode usá-lo para cumprir sua missão. Não importa o seu chamado, seja para você ir a outros povos ou ficar em sua própria terra. Deus já está trabalhando para levá-lo a juntar-se à sua missão. Independente de qual seja a missão, obedeça. É o que eu estou fazendo aqui agora. Estou obedecendo, estou ensinando. Eu não sei para onde vai chegar esses fins aqui, desses vídeos, mas eu tenho certeza que Deus tem obra aí. Se você não responder a Deus para estar com Ele na missão, perderá a oportunidade de experimentar sua glória por meio de sua vida. Você pode não entender a razão por que, como Abraão, tem sido submetido aos testes e provações. Esses períodos de provas podem ser indicação de que Deus tem uma tarefa significante para você, meu amado. Dá glória a Deus pelas provações. Por isso que Paulo falou, eu me alegro nas tribulações. Um dia disse na igreja com uma irmã, disse, Deus me livre. Eu disse, não, irmão, Deus. Aí eu falei para ela assim, não, Deus vai te livrar não, irmão. Ele não vai te livrar. Porque elas são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Vamos lá, agora estamos aqui já no dia 4 aqui. Deus encontra sua geração. Em primeiro lugar, Deus escolhe o seu povo para estar com ele na missão e reconciliar o mundo perdido. Quando Deus escolheu Abraão, tinha em mente um propósito muito maior, que é a salvação da pessoa. A missão era fazer Abraão uma grande nação e abençoar todos os povos da face da terra. E aí veio o intermédio do seu descendente Isaac. Então, a reconciliar o mundo perdido, né? E Deus continua ainda a abençoar vidas. Você é o único canal que Deus pode fazer isso. Ok? Número 2. Deus chama a geração em que você vive para estar com Ele mesmo para Ele estar mesmo. Deixa eu de novo aqui. Deus chama a geração em que você vive para Ele mesmo para estar em missão com Ele. Como parte do corpo de Cristo, temos relacionamento interdependente com todos os outros na igreja. Então, isso quer dizer o seguinte, nós somos interdependentes. Cada um depende do outro. Não existe individualismo dentro de uma igreja. A igreja não é um corpo, não é uma instituição individualista. Ela é uma instituição coletiva, interdependente. É por isso chamada o corpo de Cristo, porque ela movimenta-se. Por exemplo, todos os membros, todos os órgãos, todos os membros, todos os sentidos que nós temos no nosso corpo, elas têm a função de ajudar o outro, colaborar com o outro. O pé, sem o olho não anda, né? A mão, né? Se você não tiver olho, e se você com olho, a boca só vai poder comer se você utilizar a mão vai ter que ajudar. Então é assim por diante, você já entendeu o que eu quero dizer, mas é isso, justamente isso aí. Ok, querido? Vamos colocar isso em mente. Terceiro,
Deus inicia um pacto de promessa de obediência à sua geração. A igreja como corpo de Cristo, ou melhor, a igreja como corpo de pessoas que Deus escolheu para entrar em um relacionamento com Ele, por meio da fé de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tendo assumido elas mesmas o compromisso de obedecer e juntar-se a Ele na obra que está fazendo. Deus escolheu você. E você obedecendo Ele, você vai se ajuntar, né? E vai fazer a obra como deva ser feito. Nunca vamos esquecer. Vamos pensar que temos que fazer a obra como ela deve ser feita. Nunca se esqueça disso, ok? Vamos lá? Número 4. Deus prepara o seu povo e nossa geração para a missão dele. Olha que Paulo falou a Timóteo, dizendo: sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Porque Paulo estava ensinando aquele jovem pastor a entender que o sofrimento faz parte. E Paulo gerou um pastor que teve eficiência, que foi eficiente, que foi Timóteo. É como nós sempre falamos aqui, coloquei até apostei no Facebook, falando que hoje somos a pregação sem geração não é pregação, é apenas umas coisinhas que se falam dentro da igreja. Tem que gerar, pregar. Se você está pregando, vai estar ensinando, tem que gerar alguma coisa. Gerar vidas. E é o que nós estamos chamados para isso. E Paulo disse que Timóteo, se for preciso, sofra comigo, né? Sofra comigo como um bom soldado. Vamos continuar. É tanto que no capítulo 11 de Hebreus, nós temos ali uma lista dos heróis da fé. Né? Onde estamos aqui a nossa nuvem de testemunho. Quando você olha para Hebreus 11, você vê ali o quanto nós ainda não fizemos nada. Essa é a verdade. Aleluia. Número 5. Deus envia essa geração do seu povo para onde ele melhor poderá trabalhar por intermédio dela para cumprir sua missão. Por toda a história, Deus tem movido pessoas de um lugar para o outro para os seus propósitos. Ele fez isso com Abraão, lembra de Jacó, né? Que Deus fez isso com Jacó, e fez com Moisés e outros mais lá. Deus se move. Deus vai sempre levar você para um lugar onde Ele possa utilizar você melhor, onde Ele possa cumprir a missão que Ele designou a você. Então isso quer dizer que se você está no local e Deus está mandando você sair e você não saiu, então, meu irmão, você não vai cumprir a missão que Deus tem dado, que designou para você. Número 6. Deus guia Deus guia o seu povo nessa geração para estar na missão. Uma vez que a missão é de Deus, Ele assume total responsabilidade em guiar um grupo disposto de pessoas ao destino correto. Deus guiou Abraão, Deus pode guiar o seu povo hoje. Ele não está menos interessado nessa geração do que qualquer outra. Então, mais do que você, existe um interesse maior de Deus em salvar essa geração. Então Ele está te chamando. E às vezes tem situações que nós passamos que elas são justamente uma forma de Deus nos movimentar para nós reagirmos e nos despertarmos. É aquilo que nós falamos aqui nos vídeos passados sobre Ana, que Ana foi despertada em intermédio da sua esterilidade. Deus permitiu que ela ficasse estéril e ficasse, sendo caçoada pela Penina, 10 anos ali sofrendo, e Deus depois
fez com que ela abrisse sua boca e entregasse Samuel para poder fazer a missão que era designada. Vamos lá, vamos continuar aqui. 7. Deus está usando essa geração para cumprir sua missão. Deus designou-nos para funcionar como um povo unido, com um coração e com uma mente. A vida está ligada se a sua vida está ligada a outros pelo desígnio de Deus, é provável que antes você não via a igreja como um povo que Deus reuniu propositadamente de estar com ele na missão. Em nossa geração, um dos maiores movimentos de Deus no reavivamento é ajudar pessoas a entender o valor da vida corporativa entre igrejas, associações, denominações, organizações cristãs, como parte do seu reino. Então, esse eu creio que seja uma forma de nós avivarmos ou reavivarmos a igreja, trazermos, ajudar as pessoas a entender todo o valor que elas possam, que esse setor corporativo tem como igreja. Então vamos entender, vamos nos desenvolver com isso. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Vamos lá, vamos terminar então essa primeira parte aqui. Estou terminando já, queridos, em nome de Jesus. As bênçãos de Deus vêm a nós para moverem-se por meio de nós. A expressão da natureza e caráter de Deus é que ele se alegra em abençoar. A primeira vez que Deus abençoa na Escritura ocorreu quando ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas aí, o que aconteceu? O homem pecou. Olha o que ele falou, né? Ele falou o seguinte, olha, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Isto é, a terra tem que obedecer a você. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rasteiam sobre a terra. Então, as bênçãos de Deus sobre Adão e Eva é para se moverem por meio deles e abençoar toda a criação. Infelizmente não foi feito isso. Vamos lá. No sentido bíblico, o que é uma bênção? Deixa eu falar aqui, escrever aqui, que eu achei essa colocação de bênção muito importante. Eu sempre simplifico bênção, né? Assim, bênção é quando Deus coloca suas mãos, está com sua mão sobre a sua cabeça. Então você está protegido, você vai prosperar, você vai ser guardado, você vai ser uma pessoa iluminada, uma pessoa de luz, o seu falar vai surtir efeito na vida das pessoas, enfim, Deus é contigo. O que é maldição? É quando esta mão sai e deixa você livre para o diabo. Entendeu agora? Então, eu sempre fico bênção dessa forma, mas existe aqui um significado, uma parte muito boa falando sobre bênção aqui, ó. Bênção é um ato de Deus em que ele faz com que alguém ou algo produza sobrenaturalmente mais do que seria naturalmente possível. Então eu vou repetir, né? Eu vou até colocar na tela para você agora, para que você possa ler junto comigo. Vamos lá. O que é bênção? É um ato de Deus em que ele faz com que alguém ou algo produza sobrenaturalmente mais do que seria naturalmente possível. Então, bênção é isso, é você viver de forma sobrenatural. Tudo vai ser sobrenatural. Então, a bênção, na verdade, vai gerar isso dentro de você. Tá bom? Vamos lá, número 2. A bênção de Deus são baseadas em obediência. A promessa de Deus para Abraão incluía seus descendentes, a terra
e a bênção. Deus abençoou muito Abraão por ter deixado a família, sua família e amigos. Pergunto a você, você largaria tudo para seguir uma ordem de Deus? Me responda, ainda você está. Você seguiria? Largaria tudo? Fosse preciso? Bora largar tudo e sair? Então, é isso que Abraão fez. Abraão, ele largou tudo. Por isso que Deus o abençoou, justamente porque ele foi movido, né, sobre algo sobrenatural. Ele fez isso de forma sobrenatural. E isso somente pode se fazer pela fé. Vamos lá. Estamos no tópico Deus irá usá-lo para a sua glória. Número 3. A bênção prometida por Deus para aqueles que crerem são tão certas quanto as promessas que ele já cumpriu. A missão de abençoar todos os povos do mundo é a missão de trazer todas as pessoas para a família de Deus. O que é abençoar as pessoas? É trazer elas para uma única família, a família de Deus. Deus está interessado em abençoar você simplesmente para fazê-lo prosperar, né? Você se lembra do diagrama do nosso estudo lá? Então, nós vimos lá ele caminhando até chegar à promessa. Então foi isso que foi aquilo ali mesmo, queridos, né? Então, para juntar-se a Deus na missão, você vai ter que ter em vista o alvo, que é Ele, que é Deus, né? Então aí ele vai dirigir o mundo, ele vai guiar você neste mundo. E ele vai iniciar encontros, né, de você, com ele. E esses encontros vão gerar outros encontros com pessoas que a qual ele vai trazer até você, para você o abençoar. É coisa magnífica, querido, muito magnífica. Bom, amados, para nós terminar o nosso estudo hoje, eu não poderia deixar de falar sobre esta mulher. Uma mulher que teve um papel importantíssimo na vida, a bênção da nação. Acho que sem ela Abraão não seria Abraão. E todo homem, para que seja uma bênção, precisa de uma mulher tipo esta, tipo Sara, que seja submissa, que seja uma mulher que entenda a missão do seu marido e ela se envolva com a missão do seu marido. Não é simplesmente ficar em casa, não. Ela tem que se envolver também, entender, né? Sabendo que às vezes vão passar por situações, vão passar os dois. Não é só carne, querido. Então eu não poderia deixar de falar sobre ela. Eu quero aqui 7 pontos, e vamos falar em rápidas palavras, que o tempo está bem puxado, para nós podermos falar sobre esta mulher, Sara. O título, vou colocar na tela aí, Sara na missão com Deus. Nós falamos lá que Abraão, que na missão com Deus, agora Sara também na missão com Deus. Olhar para Abraão como pai da fé, não podemos esquecer de Sara, sua esposa, que também desempenhou um papel importante no plano de Deus. Por causa da sua obediência, Sara foi mãe de multidões. Seu cônjuge estava conhecendo Deus, mas ela também estava na missão. Sara é o modelo de uma pessoa que quer, seja homem ou mulher, que deseje ser usada como vaso de Deus, principalmente de um indivíduo cujo cônjuge tem um encontro com Deus que lhe transforma a vida e que se vê curioso para saber como ele se enquadra nessa experiência. Então Sara foi esta mulher que se encaixou ali dentro do chamado de Abraão. Vamos lá? Em primeiro lugar, vamos lá. Entenda que Deus está agindo em torno da sua vida e ao mesmo tempo tempo em que está agindo em torno da vida do seu cônjuge.
não é somente um que vai fazer a obra, os dois, em um corpo só. Então, às vezes, amados, tem homens e também tem mulheres também que exageram um pouquinho, ou até muito, sobre isso, né? Eu sim penso que a minha missão, eu só posso fazer ela se minha esposa entender a missão e ir junto comigo. Porque se ela não for, eu não vou. Não tem como fazer. Então, a responsabilidade de Sara, ela também foi muito importante na vida, na vida no projeto de Deus. Porque se não fosse ela, o plano não seria resolvido. Quem é? Barão ia dar luz? Não ia dar luz. Quem ia dar luz era ela. Ela que foi provada mais do que Abraão. Porque não ser mãe naquela época era um castigo. E ela estava há 25 anos ali, lutando para que pudessem cumprir e estavam debaixo de nu ali, crendo juntamente com Abraão, para poder crer que Deus iria cumprir a promessa na vida dela. Não é fácil não, meu irmão, não é fácil não. Ser mulher de um homem chamado Abraão, tem que ser mulher mesmo. Segundo, Deus ama você com a mesma intensidade com que ama o seu cônjuge e busca um relacionamento com você que seja real e pessoal. Então, existe esse ponto. O mesmo chamado que Deus fez para mim, também vai fazer com a minha esposa. E assim, você, minha irmã, também tem que, o seu esposo também se enquadrar a isso. Porque não se enquadrarem, dificilmente você vai ser aquilo que Deus, você vai cumprir a missão que Deus te colocou para cumprir. Mas pastor, o que eu faço? Eu largo dele? Eu largo dela? Não, você vai orar para que as coisas sejam feitas segundo a vontade de Deus. Porque quando Abraão e Sara estavam sem filhos, eles estavam orando para que debaixo de uma promessa. Então, se você tem uma promessa que Deus vai fazer algo na tua vida, então creia que vai ser feito, em nome de Jesus. Agora, nunca ultrapasse. A Bíblia, no capítulo 7 de 1 Coríntios, você dá uma lidinha lá, por favor. Lê o capítulo todo, por favor. Você vai entender o que você precisa fazer como cônjuge, ok? Terceiro, o convite que Deus faz ao seu cônjuge é endereçado a vocês dois. O convite não é só para o homem, né? Não é para mim. A minha esposa não prega em púlpito. A minha esposa, ela não tem essa a dinâmica de ensinar, como eu estou falando aqui agora. Ela não prega em púlpito, mas ela tem um papel fundamental e ela trabalha muito bem nos bastidores, melhor do que eu. Então, ela é uma bênção. O diabo até não fala, se o diabo falar com ela, ele tem medo até de se converter. Né? Então ele cai fora dela. Ele tem um medo dela danado. 4. Deus fala tanto com você como seu cônjuge. Se Deus não falou com o seu cônjuge, então vai orar a Deus, para Deus falar com ele. Então, porque a missão tem que ser dupla, porque Deus falou com Sara. Não foi só com Abraão, sobre a promessa não, queridos. Entendeu? Lê lá direitinho. No capítulo 18, versículo 9 a 15, está registrado aí, quando Deus entregou a mensagem a Sara sobre que ela conceberia um filho. Então vamos lá. Número 5. O convite de Deus para trabalhar com você ou com o seu cônjuge sempre leva você a uma crise na fé, que requer fé e ação da parte de vocês dois. Aí que é o detalhe. Os dois têm que decidir isso. A Bíblia é bem clara. A oração de duas pessoas, né? Quando elas oram
de comum acordo, a Deus confirmará do céu. Deus vai confirmar. Então tem que ver os dois. Por exemplo, eu estou fazendo esse trabalho porque minha esposa, ela me apoia. Tanto que ela me apoia, ela que me ajuda a fazer uma coisinha aqui, fazer uma coisinha ali, me apoia nisso, me apoia naquilo, né? Quando eu estou em casa e preciso gravar as mensagens, ela fica quietinha dela lá, esperando eu acabar de gravar as mensagens. E assim há um comum acordo. Eu estou fazendo aquilo que na minha cabeça eu falo, não, eu tenho que fazer de acordo com que ela aceite, que ela se envolva. Então eu quando eu gravo uma mensagem, eu mostro para ela que ficou bem isso aqui, como é que ficou, ela vai lá e fala assim, não, ficou legal, né? Estou querendo agradar. Então, está entendendo agora? É isso que tem que ser feito, tem que ver como um acordo. E quando houver uma decisão para tomar, os dois têm que tomar juntos e concordarem juntos, porque se os dois não concordarem, porque a Bíblia é bem clara e objetiva, não andarão os dois juntos se não tiverem de acordo. Tem que haver concordância. Entendeu, queridos? Sexto, você deve fazer um ajuste maior em sua vida para juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo em sua vida e na vida do seu cônjuge. Então, vamos lá e vamos fazer esses ajustes. Ajustes são coisas que tem que melhorar ou até tirar. Sétimo, você conhece a Deus por experiência quando lhe obedece e Ele cumpre com a sua vida, com a sua obra, cumpre sua obra por seu intermédio. Deus não somente cumpriu sua missão por meio de Abraão e Sara para criar para si um povo, mas também usou os dois como modelo para nós. Então, nós sempre falamos de Abraão, mas esquecemos de Sara. Está aqui, capítulo 4, versículo 12, quando fala de Abraão, olha aqui. Para que fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Isso falando referente a Abraão. Agora vamos ver em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 6, falando referente a Sara. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitos aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Quando Deus está trabalhando na vida de seu cônjuge, Ele também está agindo em sua vida. Vocês dois são um. Deus tem um plano maravilhoso para vocês, queridos. Vocês dois juntos. Você ouve quando Deus fala com seu cônjuge? Você vê? Você ouve? Então, precisamos crer e obedecer. Deus está falando contigo? Então você crê que Deus falou com o seu marido? Você crê que Deus falou com a sua esposa? Você crê nisso? Então, vamos lá. Por isso que Sara tem um papel importante nesse plano de Deus. Como também Deus quer incluir no seu plano não somente você. Paulo, ele preferiu não casar. Não sabemos a razão por quê. Mas ele não casou. Ele cumpriu a missão de Deus sozinho. Então, às vezes, existem dois pontos. Ou você fica sozinho e cumpre a missão com Deus, ou você cumpre a missão com Deus juntamente com o seu cônjuge. Colocam dois bois numa canga e os dois se ficam opostos.
queiram andar diferentes. Você vai ver que se vai ter algum progresso, aquela obra. Não vai haver progresso. Para haver progresso, os dois têm que andar de comum acordo. A oração conjunta, a oração de concordância. Você concorda comigo, meu amor? Você concorda comigo, minha querida? Você, irmã, diga para o teu marido se ele concorda com você. Mas peça a ele sinceridade. Peça a ela sinceridade. É isso que é o mais importante de tudo isso. Quando não existe esse conjunto, fica mais complicado. Então, vamos seguir a missão com o Senhor. Vamos seguir aquilo que o Senhor nos chamou. E vamos esperar um momento. Uma palavra que eu quero deixar por último para você. Não sei se eu vou achar aqui agora. Mas é uma palavra que Deus falou comigo muitos anos atrás. E essa palavra, ela ficou gravada, sabe, meus amados irmãos, no meu coração, de uma tal forma que fez com que eu visse o como é importante essa situação toda nas nossas vidas. Eu agora não vou achar que agora não, mas eu vou dizer para você apenas a parte final da passagem, né? Que fala que o período de Deus, achei que agora, achei, tá aqui, ó, Isaías capítulo 43, versículo 13. Eu quero sublinhar aqui logo, que eu me perco de novo aqui. Vamos lá, eu queria ler essa passagem para você aqui agora. Eu queria terminar essa mensagem com esse versículo, para você, meu irmão, para você, minha irmã. Isaías 43, versículo 13. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Quem? Então, uma promessa que eu tenho e que também você adquire ela hoje sobre a sua vida, que agindo Deus, nada e ninguém pode desfazer. O tempo às vezes parece inimigo e até cruel conosco, mas na verdade o tempo, na verdade, é o Kairos, é a forma que Deus está usando para moldar o seu caráter, moldar seu caráter, transformar a sua vida, eliminar paradigmas, questões antigas, tirar as tradições do seu caminho e fazer com que você tenha um único alvo, um único ponto de partida: Jesus Cristo. A missão dele, seguir a missão que ele nos deixou aqui, nos fazer parte da igreja do capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Faça isso. Deus está te convidando para hoje para fazer parte do capítulo 29 de Atos. Quero deixar um lembrete para você que sempre deixamos aqui: o céu, irmãos, meus amados irmãos, é o teu limite. Que a bondade, que a misericórdia de Deus te acompanhe para onde quer que você for. O amor de Deus, Pai, a graça bendita do Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Quero lhe desejar uma semana abençoada, um dia abençoado, uma noite abençoada, uma manhã abençoada, uma tarde abençoada, enfim, seja uma bênção. Cumpra a missão de Deus.